Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de terça-feira, 14 de outubro de 2025, uma manhã nublosa, né? Mas a possibilidade de chuva é apenas 5%. A umidade relativa do ar está em 65%, por conta da chuva que caiu ontem e pela madrugada também. Então a umidade está alta, mas deve cair aí em torno dos 35% até 30% na tarde de hoje, tá? É a primavera brasileira dando seus recados aqui, né? Então, passando daqui para poder falar para você a respeito de algumas coisas que precisam ser tomadas cuidado aí, né? A primeira coisa que precisa ser tomado cuidado é aquela situação dessa água que agora caiu da chuva e que vai ficar acumulado em alguns lugares, né? E ela fica acumulada, ela se torna um criadouro do mosquito Aedes aegypti, porque ela é água limpa e ela é acumulada, parada ali dentro dessas garrafas, dentro de latas, dentro de caixas d'água, até nas lonas, sabe? Existem algumas lonas que as pessoas põem para poder cobrir algumas coisas e essa lona, ela junta água e essa água que fica parada ali, ela se torna um criador do mosquito Aedes aegypti muito eficiente. Por quê? Porque ela fica quentinha, tá? E fica limpa, num lugar onde o mosquito tem acesso muito fácil. Então, ele faz com que aquele ambiente se torne um criadouro do mosquito, um criadouro dele, né? E aí, logo você vai ter algumas visitas indesejadas daqueles pernilongos, daquele mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, ela pode te matar, tá? A dengue, então, mata sim. Tá? Não vai nessa história, não, dengue não mata, mata sim. Se ela for hemorrágica, ela vai te matar. Muito provavelmente, se você tiver um problema, uma comorbidade já pré-instalada, fica agravado a situação de ter uma dengue. Então, melhor coisa não ter. E aqueles ambientes também que a pessoa não limpa, no quintal de casa, tirar os escombros, resto de material de construção civil, telhas, tijolos, latas, aqueles negócios velhos, ficam ali jogados e se tornam, na realidade, criadouros de escorpiões. Tendo esses criadouros dentro de casa, muito facilmente vai ter barata, tá? E rato, cobras, lagartixas, sapo, um monte de coisa que fica nesses ambientes mais úmidos, quentes. Então, para que você não tenha nem mosquito Aedes aegypti, nem escorpião dentro da sua casa, você limpa a sua casa. Uma outra coisa que você precisa fazer é tomar cuidado ao fazer exercícios. Os exercícios devem ser feitos até as 10 horas da manhã e após as 16, tá? Por quê? Porque entre 10 e 16 o ambiente está muito seco, muito quente, você pode pegar uma desidratação ou uma insolação e aí vai precisar de ir para a UPA. Aí vai na UPA, sobrecarrega o sistema, reclama de que o mau atendimento, mas você procurou, entende? Então, não faça exercício ao ar livre, entre 10 e 16 horas, tá bom? Outra coisa, não coloque fogo. Eu sei que agora vai estar molhado, ninguém vai querer colocar fogo, começou a aparecer os matinhos verdes, aquilo que era seco agora já não está tão mais seco, mas tem gente que teima em colocar fogo naquelas madeiras, naqueles restos de tijolos que ficam ali, aquelas madeiras velhas, aquela situação complicada que às vezes a pessoa não sabe o que é que está fazendo e pega e põe fogo naquilo que foi descartado. Sofá velho, guarda-roupa, isso, armários de madeira, aquelas sapateira velha. A pessoa vai lá e põe fogo. Aí o que acontece? Acaba piorando o nosso ar, apesar que hoje está bacana o ar, não podemos reclamar hoje do ar não, o ar está respirável. Mas quando está muito seco, a pessoa põe fogo, aí a fumaça polui, esquenta mais ainda, cria um ambiente parecendo uma panela de pressão, né? E aí todo mundo sofre. Mas só que tem uma coisa, isso é crime e se você for pego colocando fogo, você vai vai pagar uma multa pesada, porque é um crime ambiental, tá bom? Dado esses recados, você agora está alerta, se você quiser continuar fazendo do jeito que você
Faça do jeito que você quiser, mas depois não venha reclamar, tá? Será que não tem jeito? Não tem jeito. Eu acho que esse tipo de multa que já tem um aviso, que você está sabendo que não é favorável ou que é errado, né? Colocar fogo e a pessoa vai e coloca. Tem que ser multado, tem que pagar multa. Se for preciso, vende o carro, vende a moto, vende a bicicleta, vende o papagaio, vende o que for, mas paga a multa. Por quê? Porque aí você fazendo assim, você vai sofrer no bolso, consequentemente você não vai nunca mais querer colocar fogo nessa situação, tá bom? Eu quero falar com você a respeito de uma coisa que sempre tem dado o que falar aqui nas nossas lives, né? Sempre que a gente abre para as pessoas falarem, as pessoas falam a respeito disso aqui, ó, de solidão. Principalmente o pessoal que está em asilos, né? Vocês aí, os nossos amigos dos asilos, as casas de repouso, das creches de idosos aí, né? Reclamam muito dessa situação, de pessoas que são abandonadas nessa situação. Pessoas que vivem solitárias, né? E que poderiam ter pessoas, amigos e parentes perto, e pelos motivos mais diversos não tem, tá bom? Que reclamam dessa situação. Mas nem sempre a solidão está atrelada a essa situação de abandono. Existem pessoas que estão cercadas de outras pessoas, muitas pessoas em volta, né? Muita gente em volta, e mesmo assim parece que a presença dessas pessoas não completam aquilo que era para ser completado. O salmista, no Salmo 139, no versículo 7 até o 10, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Eu fico olhando para muitas pessoas, quando eu olho assim que tem muita gente, às vezes até conhecidos ou que a gente até nem conhece, mas você sabe que por mais que as pessoas queiram aparentar sorrisos, mas semblante parecendo que está cheio de felicidade, normalmente pode ter uma batalha silenciosa dentro dessas pessoas. Uma luta que às vezes não escolhe idade, não escolhe gênero, não escolhe classe social, momento financeiro, econômico, não escolhe. Não escolhe qual é a ideologia partidária da pessoa, não escolhe. E eu estou falando agora da solidão. Não apenas a solidão de estar fisicamente sozinho, mas aquele vazio profundo na alma, aquela sensação de ser invisível, sabe? Incompreendido, mesmo quando estamos rodeados de pessoas queridas, amadas, né? Ou então que a gente tenha uma conexão da internet 1 gigabyte. Não é 800 mega, não é 900, mas é 1 gigabyte. Nem essa conexão promete ou consegue cumprir, muitas vezes, aquilo que nós falamos de preenchimento, retirar o isolamento. Às vezes estamos cercados de pessoas, muitas pessoas à nossa volta, e ainda mantém-se a solidão. A pergunta que ecoa no coração de muitos é essa: existe resposta para esse vazio? Deus se importa com a minha solidão? A resposta que a palavra de Deus nos dá hoje é um retumbante, glorioso sim. O Evangelho de Jesus Cristo não oferece uma solução mágica, não é isso. Mas nos apresenta uma realidade que transforma,
uma realidade transformadora. Hoje a gente vai poder pensar juntos como a presença de Deus preenche todo e qualquer vazio. A gente pode explorar isso com 3 verdades fundamentais, que são antídotos de Deus para essa solidão. Você que está aí, no hospital e já está há muito tempo, não recebe visita, cercado de pessoas queridas que são, pessoal da enfermagem, do corpo clínico, corpo médico, que na realidade parece que essa presença constante e que muda, a cada dia, depende de quem está no plantão, essa realidade da presença constante faz com que você nunca esteja só fisicamente. A primeira base para vencermos a solidão não está em encontrar uma pessoa certa, mas em reconhecer que a presença já está conosco, que é a presença de Deus. A solidão mente para nós, dizendo que fomos abandonados e esquecidos. Ela esquece, a solidão esquece de dizer: Deus não te abandonou. Os outros podem ser que te abandonaram. A Bíblia grita uma verdade, que somos vistos e acompanhados por Deus. Existe um texto no primeiro livro da Bíblia, que é a Gênesis, no capítulo 16, versículo 13, fala assim: Ele chamou o nome do Senhor, e com ela falava: Tu és Deus que vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? A situação de Agar, nesse contexto aí, ela era uma serva, fugindo de um lar abusivo, grávida, sozinha, desesperada, no meio do deserto. Em seu ponto mais baixo, no auge de sua solidão e invisibilidade, o anjo do Senhor a encontra. E qual que é a sua reação? Ela dá um nome a Deus, El-Roi, que significa o Deus que me vê. A aplicação para todos nós nessa situação. Quantos de nós nos sentimos uma Agar? Quem sabe você está nesse momento se sentindo uma Agar. No deserto das circunstâncias da vida, pensando que ninguém vê as nossas lágrimas, ninguém entende a nossa dor. A primeira verdade que destrói a fortaleza da solidão é essa: Deus te vê. Deus te vê. A solidão nunca vai dizer isso para você: Deus está te vendo. Mas Deus te vê. Ele vê como você está lá no seu quarto, quando o quarto fica escuro, silencioso. Ele vê quando você está no seu carro, enquanto chora. No meio de uma multidão onde você se sente invisível, muita gente ao redor. Você não é um número para ele, tá? Não é. Ele é o El-Roi, o Deus que te vê pessoalmente. É isso. A promessa de Cristo, quando Jesus reforça essa verdade em Mateus 28, versículo 20, a parte B: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa promessa por si só já deveria fazer efeito nas nossas solidões, na nossa caminhada no deserto.
Na nossa caminhada, ainda que no meio de muitas pessoas, de uma multidão, um vazio toma conta. A promessa é essa, Ele está conosco todos os dias, nos dias de angústia, nos dias de dúvida, nos dias de que a solidão parece insuportável. A sua presença não é um sentimento passageiro, não é. É um fato eterno, garantindo a sua ressurreição. Esse fato eterno, ele é garantido pela sua ressurreição, quando ele ressuscitou. Ele é garantido porque ele disse que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos. Nós não ficaríamos sem um Deus que cuida de cada um de nós. Foi isso que ele falou. E ele tem cumprido até esse momento. Então, a realidade da sua presença constante em cada um de nós é que traz essa certeza de que nós nunca estamos realmente sozinhos. Às vezes podemos estar solitários no meio de pessoas. Podemos imaginar que, na maioria das vezes, nós estamos passando por algumas dificuldades, por alguns problemas, e nós não conseguimos sair desse problema. Mas eu quero trazer para você 3 pontos que a gente aprende com essa situação, que é a resposta de Deus para a nossa solidão, ou a solidão de cada um de nós. A sua presença é constante. Ele é o Elroy, o Deus que te vê. Você nunca está só. Essa é a primeira. A segunda, a sua família conectada. Ele te colocou no corpo, num corpo chamado igreja, é o corpo de Cristo, para que nós cuidemos uns dos outros. Então, essa é a segunda resposta. E a terceira, o seu propósito compartilhado. Ele usa a sua dor para te capacitar e curar os outros. É isso. Ainda que você esteja pensando que é só para poder causar dor em você, você está sendo preparado, capacitado para curar a dor de muitos outros. Por quê? Porque você passou por essa dificuldade. Talvez você esteja nesse momento se sentindo a forma mais profunda da solidão. Separação de Deus por causa do pecado. A boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo, quando foi crucificado ali na cruz que estava no Calvário, suportou a solidão máxima. Ele foi separado do Pai para que eu e você, nós nunca tivéssemos que estar separados do Pai. Ele preencheu o abismo que havia entre nós e Deus. E o primeiro passo para curar essa solidão que você reclamou hoje, eu estou falando justamente com pessoas que falaram hoje que sentem a solidão. O primeiro passo é reconciliar-se com Deus. E entregar a sua vida a Jesus. Esse é o primeiro passo. Para você que já se declara crente, o desafio é viver essas verdades. Você precisa parar de acreditar na mentira de que você está sozinho. A solidão conta essa mentira a todo momento. Eu quero desafiar você a buscar a presença de Deus em oração, de dar um passo de fé e para se conectar com os irmãos na igreja, no meio da igreja. E que você peça a Deus para usar a sua vida para alcançar alguém que precisa do amor e do consolo que você mesmo recebeu.
O vazio que você sente não é sinal de que você foi abandonado, que você foi colocado de lado. Não. É um convite para ser preenchido pela presença que verdadeiramente satisfaz a cada um de nós, que é a presença de Jesus Cristo, que foi manifestada, que é manifestada e que será sempre manifestada pelo Espírito Santo de Deus, em sua palavra e no meio do seu povo. É isso. Só existe um meio de você ficar livre dessa solidão, ainda que esteja repleto de pessoas em volta. Só existe um meio de você ficar livre da solidão, para você também. É aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Esse é o único meio. Não tem outro tempo. O tamanho da sua solidão, o tamanho desse vazio que existe dentro de você, é o tamanho certinho de Deus. Ele vai preencher toda essa dificuldade que você tem, todo esse problema, essa tristeza, essa angústia, essa tribulação, essa depressão. Ele vai preencher e isso vai dar lugar ao Espírito Santo de Deus, e você verá que em muito pouco tempo você estará agradecendo a Deus por esta bênção. Veja o que diz. Isso é para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 17 e 18. E com isso eu encerro aqui. Você que ficou conosco até agora, você pode orar. Agora você pode colocar aquelas pessoas que você tanto ama na oração desta manhã. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos por todos aqueles que estão passando por problemas de guerra, aqueles que estão em conflitos. Que o Senhor dê a esses homens e mulheres que comandam essas nações sabedoria para que voltem à mesa de negociações, para que façam as negociações necessárias e causem paz. Transformem em paz essa guerra, esse tempo de tribulação e esse tempo de dificuldade, onde muitos estão nesse momento precisando de uma bênção especial. Deus, conforta os corações que estão nesse momento tristes, desesperançados, aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial. Idosos, crianças, jovens, adultos, adolescentes, onde quer que eles estejam, sofrendo com essa tal solidão, que o Senhor entre com providência na vida de cada uma delas. Eu oro por aqueles que estão aniversariando no dia de hoje, nesta semana. Eu oro por aqueles que estão nesse momento vivenciando um luto pela perca de um parente, de um amigo, de um familiar. Eu creio que o teu Espírito Santo pode consolar os corações de todas essas pessoas neste exato momento. Eu oro também para que o Senhor faça o melhor na vida dessas pessoas que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Preencha esse vazio dentro da vida de cada um deles. Perdoa os seus pecados. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida. Não deixe que se desviem por motivo qualquer que for. E aqueles que estão voltando, que se desviaram pelos mais diversos motivos, que possam ser aceitos juntamente com eles, com um abraço afetuoso, amoroso que o Senhor sempre tem para os seus filhos. Perdoa também os seus pecados, o tempo que passaram longe. E escreve o nome deles e o nome delas no livro da vida. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourada e sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano, pela Dona Anéia e seu Fernando,
Oro pelo Adriano e sua família, oro pela vó Hilda, vó Luzinete, vó Tereza, pela vó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que são filhos da Sandra, netos da vó Neuza. Oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso e creches de idosos. Oro, nesse momento, pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, nas creches, nas faculdades e universidades. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão aguardando uma vaga para um ambiente hospitalar. Oro por aqueles que estão se recuperando em casa. Oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, de depressão, possessão, perturbação, angústia, tribulação, tristeza, solidão, todo espírito maligno que estiver oprimindo essas pessoas, que estiver possuindo essas pessoas, estiverem causando depressão nessas pessoas, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre a vida dessas pessoas. Oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. Que os empregadores tenham sabedoria para gerar mais empregos. Que os empregados possam valorizar o emprego que têm. E os desempregados que possam estar se capacitando para exercer a função pela qual esses empregadores estão buscando homens e mulheres para trabalharem nessas empresas e gerarem renda para o país, para a nossa nação. Eu oro agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Mas te peço perdão dos nossos pecados, pela nação brasileira, por todos aqueles que foram eleitos e nesse momento estão tentando fazer o melhor. E aqueles que não estão tentando fazer o melhor, que estão fazendo o pior, que o Senhor trate com eles cara a cara. Nós confiamos o nosso país nas tuas mãos. Muitos desses homens e mulheres que foram eleitos são muito bons atores. Conseguem passar uma palavra de que vão fazer e ser o melhor para a nação. Mas ao virarmos as costas para aquelas urnas, eles fazem totalmente diferente. Por isso eu quero que o Senhor fale com cada um deles e movimente o seu braço a nosso favor. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, uma grande semana, uma terça-feira abençoada para todos vocês. Que esse dia, que esta tarde de terça e a noite também, seja uma bênção na vida de cada um de vocês. Que venham as boas notícias, repleta de grandes e boas realizações. Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe.